Nós vimos ontem a aliança que o Senhor fez com Noé, uma aliança pré-diluviana, antes do dilúvio. Essa aliança ou esse contrato, era uma aliança bilateral. Havia obrigações e havia direitos. Qual era a proposta de Deus? Olha, vocês vão entrar na arca, você e a sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Mas não era uma aliança que estava pronta, ela era condicional. Precisava ter a arca. E para isso, Noé deveria construir a arca. Noé devia acreditar na palavra do Senhor, construir a arca para poder então ter a bênção da salvação, que era de entrar na arca. Após o dilúvio, irmãos, depois que cessou o dilúvio, depois que Noé desembarcou da arca com a sua família, com os animais, o Senhor propõe uma nova aliança, mas uma aliança fascinante. Não é uma aliança bilateral, mas é uma aliança unilateral. Se você olhar lá nos versos 8 a 12 do livro de Gênesis, no capítulo 9, você vai ver que o Senhor estabelece, de novo, estabeleço a minha aliança. A aliança é sempre de Deus, irmãos, é sempre Deus que busca salvar o homem. Mas veja, a aliança era com Noé e toda a descendência posterior. Mais ainda, era com todos os seres viventes, aves, animais domésticos e selvagens, com todos os animais da terra. O Senhor fez uma aliança, fez um contrato com a raça humana que estava sendo representada naquele momento por Noé e seus filhos e seus familiares, aquelas 8 pessoas, mas com toda a natureza, com todos os animais da terra. O Senhor disse assim: não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O Senhor não pediu para Noé fazer nada, não pediu para os animais fazerem nada. Essa era uma aliança, como se diz, unilateral. Somente um dos lados tinha obrigações. Os seres humanos e os animais eram somente beneficiários. Eles não tinham obrigações. As obrigações eram somente de Deus. Então, irmãos, se as obrigações eram somente de Deus, nós podemos confiar. Porque as diversas alianças que o Senhor fez com o ser humano, muitas delas não deram certo, por quê? Porque os seres humanos não fizeram a sua parte, não obedeceram e, dessa forma, comprometeram o resultado da aliança. Mas essa é uma aliança que não se pode esquecer, não é para esquecer. Como então não esquecer dessa aliança? Como marcar essa aliança? Gênesis 9, dos versos 12 a 17. O Senhor diz assim: o meu arco tenho posto nas nuvens. Vai ser de sinal entre aliança, de sinal da aliança entre Deus e a terra. Quando chove, irmãos, muitas vezes aparece o arco-íris, que depois os seres humanos descobriram que se dá por conta da refração da luz, as diversas comprimentos de ondas das cores do aspecto solar se decompõem e formam o arco-íris. Naquele momento, irmãos, Noé não sabia nada disso, Noé não sabia física. Hoje nós sabemos, e às vezes porque sabemos física, sabemos o comportamento da luz, deixamos de lembrar que é o sinal que Deus fez. O sinal que Deus fez. Mas veja, irmãos, no verso 15 de Gênesis 9. Eu vou ler também o verso 14. Sempre que trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós e todos os seres viventes da carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir o que tem vida. Veja como Deus é gentil, irmãos. Ele não disse assim: eu vou pôr o arco para que vocês lembrem, para que vocês não se esqueçam. Mas ele estava dizendo assim: eu posso me esquecer,
Mas então eu estou pondo o arco, que é para eu não me esquecer. Eu não quero me esquecer, eu não posso me esquecer. Isso, irmãos, ele estava dizendo para mim e para você. Nós não podemos esquecer que Deus tem o desejo de salvar a todos nós. Deus tem o desejo de salvar a humanidade. Deus tem o desejo de salvar a natureza. O Senhor tem esse desejo, o Senhor quer vida. E quando vemos o arco-íris, irmãos, nós devemos nos lembrar, não das lições de física que aprendemos na escola, mas da lição que aprendemos na Bíblia. O Senhor colocou o arco para que a gente se lembre e da sua promessa, da sua aliança, da aliança de salvação. O arco-íris, irmãos, representa o sinal da recriação de Deus. A recriação de Deus, o Senhor recriou após o dilúvio. Mas também, irmãos, tem um outro sinal que está no tempo, que é o sábado, que é o sinal da criação, da primeira criação, da criação original. Portanto, irmãos, sábado e arco-íris são sinais que estão no tempo cronológico ou na atmosfera, para que nós nos lembremos que o Senhor é o nosso Criador, que o Senhor é o nosso Recriador, que o Senhor é o nosso Salvador. Esses sinais, irmãos, têm alcance universal, tanto o sábado como o arco-íris. Eles não são para um determinado tempo, para um determinado local, mas eles têm um alcance global. Eles representam a criação e a salvação, que é o propósito divino, irmãos. Cada uma das alianças que Deus fez com o homem tinha o objetivo de salvar, de aproximar, de trazer o homem para mais perto de si, para que os homens obedeçam e para que os homens sejam salvos. E dentre as alianças, irmãos, a nova aliança é do Senhor Jesus Cristo, que salva a cada um de nós. Mas veja, irmãos, que maravilha. Num evento tão terrível como o dilúvio, o Senhor tem duas alianças. Uma aliança pré-diluviana para a salvação da família de Noé e uma aliança pós-diluviana para que nós estejamos tranquilos, que nunca mais vai haver um dilúvio destruidor. Mas para a gente que fique tranquilo, tranquilo mesmo, o Senhor tem o desejo de nos salvar. O Senhor quer que nós tenhamos vida e o Senhor quer que nós sejamos felizes.